Olá, farei o exercício 2.7 de eletrodinâmica do Griffiths e ele diz o seguinte: eu quero encontrar um campo elétrico a uma distância z do centro de uma superfície esférica de raio R. Então você tem aqui a superfície esférica e eu vou traçar um eixo z, uma determinada distância aqui. Eu não sei se ela está fora da esfera ou dentro, de início não interessa. E a partir disso eu vou fazer alguns cálculos. Eu quero saber o campo elétrico Z, na distância Z, e depois, a partir disso, eu vou trabalhar com o campo interno, ou seja, quando Z é menor do que o raio, e no segundo caso, quando Z é maior do que o raio para fora. Ótimo. Temos que observar também que tem uma densidade superficial de carga sigma. Ok? Então, começando, eu tenho aqui um raio R na minha esfera, e esse raio R tem um ângulo θ com essa direção Z que eu quero trabalhar. E aqui eu também tenho um vetor que eu vou chamar de R, que é a distância desse elemento de superfície com o ponto Z no qual eu quero achar o meu campo elétrico. Antes de continuarmos, o campo elétrico ele terá esse vetor, e observando durante a esfera, eu vou perceber que esse campo elétrico ele gira aqui em cima à medida que trabalhamos com outros incrementos de superfície. Então, a contribuição horizontal ela vai ser cancelada porque existem campos elétricos opostos na direção horizontal. E a direção vertical, eu terei um campo elétrico resultante para cima. Então aqui eu tenho um ângulo, qualquer um, π, e aqui em cima também tenho π. Então, se eu utilizasse a lei do Teorema de Pitágoras, aqui tenho π, o campo elétrico E, e o campo elétrico EZ será E cosseno de π. Então, o nosso campo elétrico, na verdade, ele será E cosseno de π. Ok. Outra coisa importante que eu não posso deixar de falar é o seguinte. Estamos trabalhando em coordenadas polares. Então, a coordenada polar, você tem o raio R, o ângulo polar, θ, e o ângulo azimutal, φ. Vamos usar isso daqui a pouco. O que é o incremento de superfície? Será um dr na direção R, r dθ na direção θ, r seno θ na direção φ, dφ na direção φ. Então, nesse caso, observamos o seguinte, que se acharmos o módulo desse vetor de deslocamento, teremos r do θ, r seno θ de φ, dr dθ de φ. No nosso caso, o r será o raio da nossa esfera, o seno θ, dθ de φ. dr não entra porque o raio é constante. Então, voltando aqui, temos que o ds r ao quadrado seno θ dθ de φ. Outra coisa importante, usando a lei dos cossenos, temos que esse r ao quadrado ele é igual ao z quadrado mais r maiúsculo ao quadrado, lei dos cossenos. Então, z quadrado mais r maiúsculo ao quadrado
menos 2 vezes ZR cosseno do ângulo entre eles, que é o θ. Ok. Será que tem mais alguma coisa? Bom, só isso. Então, o campo elétrico E, como já sabemos, na direção Z, será 1 sobre 4π ε0 integral de dq sobre r ao quadrado na direção r. Eu só estou trabalhando com o módulo por enquanto. Vezes o cosseno de π. Ótimo. Antes que continuemos, eu terei que calcular isso aqui. Eu posso alterar um pouco esse dq e esse cosseno de φ. Então, o que seria o cosseno de φ primeiro? Não tem como fazer nada com ele ainda, porque não tem um ângulo de 90. Então, eu vou criar um ângulo de 90 aqui. Vou pegar esse triângulo pequenininho e vou mostrar uma relação importante. Temos aqui o ângulo θ, o raio R, e aqui eu tenho um Z'. Se eu fizer o cosseno de θ, é o cateto adjacente Z' sobre a hipotenusa R, porque este ângulo é de 90 graus. Então, multiplicando em cruz, temos que o Z' é R cosseno θ. Mas por que eu fiz isso? Porque se observarmos nesse outro triângulo que sobrou aqui, eu tenho que o cosseno de π vai ser igual a este pedacinho. Quem que é esse pedaço? É o Z total menos o que achamos agora, R cosseno θ. Então, é Z menos R cosseno θ dividido pela hipotenusa, que é o R. Para encerrar, a densidade superficial de carga é a quantidade de carga pelo incremento de superfície. Então, se multiplicarmos em cruz, o dq é igual a sigma ds. E já achamos o ds. Então, o dq será igual a sigma r ao quadrado seno de θ dθ d φ. Então, utilizando estes dados aqui no EZ, teremos que EZ é igual a 1 sobre 4π ε0 integral. O dq vamos trocar por sigma r ao quadrado seno θ dθ d φ sobre r ao quadrado. Só que tem um detalhe: cosseno de π, z menos r cosseno de θ sobre r. A nossa tarefa agora é achar quem que são esses valores e continuar o exercício. Então, EZ é 1 sobre 4π ε0. O que pode ser feito? O r ao quadrado, a gente percebeu que aqui em cima, que ele é esse valor total. E o r, quem que ele é? É a raiz desse valor. Então, se fizermos a nossa integral, copiaremos toda a parte de cima, seno θ dθ dφ z menos r cosseno θ. E aqui embaixo, esse valor é aquele valor total da lei dos cossenos. E o que é o R? O R, na verdade, é aquele valor elevado a meio. Então, como que vai ficar aqui embaixo? Vai ficar z ao quadrado mais r ao quadrado menos 2z r cosseno θ elevado a quem? Bom, este valor r ao quadrado é esse valor elevado a 1.
E o r sozinho é elevado a meio. Então, se eu pegar 1 mais meio, aqui é 2 sobre 2, será 3 meios. Ok? A partir de agora, faremos as mudanças necessárias para continuar a resolução desse exercício. Bom, qual que é o próximo passo? Vamos fazer a integral em dφ primeiro. Por quê? Porque o dφ, como foi dito aqui anteriormente, ele varia de 0 até 2π. E ele não tem influência nenhuma. Por quê? Porque não tem nenhum cálculo com o dφ aqui. Então, se eu fizer a integral de dφ, será de 0 a 2π, e a integral de 0 a 2π de dφ será 2π. Então, o EZ é igual a 1 sobre 4π ε0 integral de φ r ao quadrado seno de θ dθ. A integral de dφ foi falado agora que é 2π, porque ele não contribui em nada para a gente. E copio o restante. Z menos R cosseno de θ. Tudo isso dividido por Z ao quadrado mais R ao quadrado menos 2Z R cosseno de θ elevado a 3 meios. Ótimo. Agora podemos trabalhar com o dφ. Então, antes disso, vamos organizar nossa integral. ε0 o que eu posso colocar para fora da integral? 2π pode sair. R ao quadrado sai e o φ também, porque eles são constantes que não vão atrapalhar os nossos cálculos. Seno de θ dθ Z menos R cosseno θ, tudo isso dividido por Z ao quadrado mais R ao quadrado menos 2ZR cosseno θ elevado a 3 meios. Ok, nesse momento eu posso fazer uma mudança de variável. Como assim? Eu posso pegar U igual a cosseno de θ. E du será derivado de cosseno, que é menos seno de θ dθ. Eu trocarei esses valores na nossa integral. Então, ficará assim. EZ igual a 1 sobre 4π ε0, 2π r ao quadrado, sigma, integral. Vamos trocar, então. Olha, seno θ dθ será menos du. Então, menos du z menos r cosseno θ dividido por z ao quadrado mais r ao quadrado menos 2z r vezes cosseno de θ, que a gente percebeu que é 1, U, elevado a 3 meios. Ok. Bom, e tem um detalhe que ainda falta. O nosso θ aqui, esse cosseno de θ, eu não coloquei, mas ele tem que valer U. A gente faz as coisas ao vivo, dá isso mesmo. U. O θ, ele varia de 0 a π. Só que agora eu não estou trabalhando com θ mais, estou trabalhando com U. Então, como que vai ficar? Bom, se o θ vale 0, cosseno de 0 é 1, então U vale 1. Se o θ vale π, cosseno de π é menos 1, então U vale menos 1.
E esse sinal negativo, eu posso inverter os limites de integração para ficar positivo. Então, EZ é 1 sobre 4π ε0, 2π r ao quadrado sigma, troca os limites e tira esse menos aí, porque o menos atrapalha a gente. Então vai ficar z menos ru du sobre z quadrado mais r ao quadrado menos 2zru elevado a 3 meios. Ok. Nessa parte, eu teria que fazer alguma coisa para tirarmos esse u junto com esse z com esse r. Lembrando que o valor que varia é o u. Z e r são constantes. Então, próxima etapa, eu vou fazer o seguinte. X igual outra mudança de variável. Esse valor embaixo total. Z quadrado mais r ao quadrado menos 2zru. Se o x vale isso, o dx, esses valores vão embora, é igual a menos 2zr du. Ok. Tá vendo esse ru aqui em cima? Vamos achar ele também? Tira esse ru daqui. Então vai ficar ru igual a x menos o z quadrado menos o r ao quadrado dividido por esse pedacinho da frente, menos 2z. Então, só para ficar mais arrumadinho, esse menos, eu vou fazer esses valores ficarem opostos para que ele fique positivo embaixo. Então, mais r ao quadrado menos x sobre 2z. E esses valores eu tenho que trocar em cima. Só para encerrar, quem que é o du? du será o dx dividido pelo menos 2zr. Então, eu tenho aqui alguns valores que eu vou trocar naquela integral ali em cima. É um pouco confusa essa parte, mas daqui a pouco fica mais esclarecedor. Estou copiando apenas a parte de fora da integral, menos 1 até 1. Olha, o z não altera. Menos o ru, a gente percebeu que é esse valor grande aqui. Aqui embaixo. Então vai ficar z ao quadrado mais r ao quadrado menos x sobre 2z. Isso. Tudo isso dividido pela parte de baixo, que dizemos que é x, elevado a 3 meios, vezes quem que é o dx? Na verdade, o du foi transformado em dx sobre menos 2zr. Agora temos que organizar isso aqui. Bom, continuando, temos o seguinte. Eu vou fazer apenas a parte da integral. Depois, eu não posso esquecer de colocar esses valores na frente. Então, usando apenas a integral, eu tenho o seguinte. A parte de cima da integral vai ficar assim, ó, z. Na verdade, aqui embaixo é 1. Então, eu acho o mínimo que daria 2z ao quadrado, aqui em cima, né? Que é 2z vezes z, menos o joguinho de sinal, menos z quadrado, mais r ao quadrado, mais x. E aqui embaixo ficou 2z. Embaixo disso tudo ficou menos 2zr x elevado a 3 meios. E um dx aqui na frente. Continuando, aqui embaixo é 1. Se eu fizer essa divisão de frações, este valor com o de baixo, eles multiplicarão. Então, vai ficar assim, ó, integral de menos 1 até 1, 2z quadrado menos z quadrado dá z quadrado.
mais r ao quadrado mais, na verdade, esse r ao quadrado, nessa parte, ele fica negativo. Então, é menos r ao quadrado mais x, tudo isso dividido, olha, menos vezes mais é menos, 2 vezes 2, 4, z vezes z, z quadrado, r, x elevado a 3 meios. Tudo isso dx. Essa parte constante sai da nossa raiz. Então, fica 1 sobre menos 4, z quadrado, r, integral de menos 1 até 1, z quadrado menos r ao quadrado mais x sobre x elevado a 3 meios dx. Ok, agora é só resolver essa nossa integral e pronto. Então, 1 menos 4z ao quadrado r integral menos 1 até 1. Eu vou multiplicar todo mundo pelo x elevado a menos 3 meios. Z quadrado vezes x elevado a menos 3 meios menos r ao quadrado x elevado a menos 3 meios mais x vezes x elevado a menos 3 meios dx. Botou um espacinho aqui. Então, vai ficar menos 1 sobre 4z ao quadrado r, integral de menos 1 até 1, z ao quadrado, x elevado a menos 3 meios, menos r ao quadrado, x elevado a menos 3 meios, mais, nesse caso, x elevado a 1, que é a mesma coisa que 2 sobre 2. Se eu conservo a base e somo os expoentes, vai ficar menos meio em cima. Menos meio dx. Ok, como que eu faço essa integral? Então, lembrando da integral de potência, eu tenho o seguinte, que x elevado a n, a sua integral é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, observando esse detalhe, temos que vai ficar menos 1 sobre 4z ao quadrado r, multiplicando, já sai da integral. Então, vai ficar z ao quadrado, x elevado, menos 3 meios, mais 1. Na verdade, 1 é 2 sobre 2, para ficar mais fácil. Então, esse valor vai ficar menos meio. Então, divide por menos meio. Menos r ao quadrado, x elevado a menos 3 meios, mais 1. Esse 1, 2 sobre 2, mais simples. Menos 3 meios mais 2 sobre 2 meios é menos meio. Mais x elevado a menos meio, mais 1, que é 2 sobre 2. Isso vai dar meio. Ótimo. Então, vai ficar menos 1 sobre 4z ao quadrado r. Esse menos meio sobe. Então, vai ficar menos 2z ao quadrado x menos 3 meios mais 2 meios menos meio. Esse menos meio sobe. Com esse menos fica mais 2r ao quadrado x elevado a menos meio. Esse meio sobe como 2. Menos meio mais 2 meios dá meio. Então, menos 1 sobre 4z ao quadrado r, multiplicando, menos 2z ao quadrado. Esse valor é a raiz de x embaixo. 2r ao quadrado, raiz de x embaixo, mais 2 raiz de x. Lembrando que meio é x elevado a meio, é a mesma coisa que raiz de x. Ótimo. Observando esses detalhes que eu tenho, eu posso colocar o 2 em evidência aqui fora, menos 2 em evidência, que vai ficar o seguinte, se eu tirar menos 2 desse valor, vai ficar z ao quadrado sobre raiz de x. Menos 2 desse valor, menos
r ao quadrado sobre a raiz de x, e menos 2 vai ficar menos a raiz de x. Ótimo, aqui embaixo é 1, o mínimo entre a raiz de x e 1 é a raiz de x. Então vai ficar menos 1 sobre 4z ao quadrado r, vezes esse menos 2, que depois eu organizo ele. O mínimo é a raiz de x. Aqui em cima, os valores que tem raiz de x não altera. Olha, o mínimo vai ficar a raiz de x dividido por 1 da raiz de x, vezes a raiz de x é x. Então, isso aqui, ó, menos vezes menos cancela. Esse 2 com o 4 fica 2 embaixo. Z quadrado R. E aqui eu tenho o quê? É z quadrado menos r ao quadrado menos x sobre a raiz de x. Ok. Isso é o que eu achei até agora. Eu tenho que trocar lá na frente com os valores que eu tinha. Vamos só relembrar que é aqui do z. Ó. EZ é 1 sobre 4π ε0, 2π r ao quadrado sigma, vezes isso que eu achei até agora, que vai ser 1 sobre 2z ao quadrado r, z quadrado menos r ao quadrado. Opa, espera um pouco. O x eu vou trocar agora. Quem que é o x? É z quadrado mais r ao quadrado menos 2zr u. E aqui embaixo a raiz de x, que é a raiz disso de novo. Mais r ao quadrado menos 2zru. E eu não posso esquecer que é de menos 1 até 1. Agora eu dou uma arrumada aqui em cima e continuo resolvendo. Vou resolver essa parte primeiro. Depois eu continuo ali. Então vai ficar 1 sobre 2z ao quadrado r. Aqui em cima, joguinho de sinal, z quadrado menos r ao quadrado, menos vezes mais dá menos z ao quadrado, menos vezes mais dá menos r ao quadrado, menos vezes menos, mais 2zru. E aqui embaixo não tem como fazer nada. Z quadrado mais r ao quadrado menos 2zru. Isso varia de menos 1 a 1. Ok. Olha, z quadrado menos z quadrado cancela. Então vai ficar 1 sobre 2z ao quadrado r menos r ao quadrado. Menos r ao quadrado dá menos 2r ao quadrado. E copio o restante. Aqui embaixo, copia tudo de novo. De menos 1 até 1. Eu posso colocar dois r's em evidência. Então, 2z ao quadrado r, 2r em evidência aqui em cima, vai ficar assim, ó. Se eu tirar 2r de menos 2r ao quadrado, vai ficar menos r. E de 2r's tirar de 2zru, vai ficar zu sobre esse número grandão aqui. Z quadrado mais r ao quadrado menos 2zru, variando de menos 1 a 1. Cortando estes valores com este de baixo, a resposta até agora vai ficar 1 sobre z quadrado. Vamos passar para cá. Zu menos r sobre a raiz de z quadrado mais r ao quadrado menos 2rzu. Pode fazer assim, é mais fácil. De menos 1 até 1. Ok. Então, os valores que eu tenho até agora são esses aí. E agora eu tenho que trocar os limites de integração. É um pouco trabalhoso, são vários cálculos, mas até agora tudo bem. Trocando os limites de integração,
Vamos colocar o EZ de novo, que agora dá para trabalhar com ele bem legal. 4π ε0, 2π r ao quadrado sigma, multiplicando quem agora? 1 sobre z ao quadrado. Olha, vamos trocar o 1 primeiro. Se eu troco 1 no z, vai ficar... 1 no u vai ficar z menos r em cima. E embaixo vai ficar raiz quadrada de z quadrado mais r ao quadrado menos 2rz. Porque o vale 1. Menos, se eu trocar menos 1, vai ficar menos z menos r dividido pela raiz de z ao quadrado mais r ao quadrado mais 2rz. Por quê? Porque o menos 2rz vezes menos 1 fica mais 2rz. Ótimo. Voltando no nosso rascunho, não podemos esquecer de uma coisa. A raiz quadrada de z quadrado mais r ao quadrado menos 2rz se parece muito com a raiz quadrada de z mais r, z menos r ao quadrado, que é o quadrado da diferença, que é a mesma coisa. Corta esse com esse, a resposta fica z menos r. Ótimo. E se fosse positivo aqui, ficaria z mais r. Lembrando do quadrado da soma e do quadrado da diferença. Ok? Então, voltando no nosso exercício, temos o seguinte. EZ igual 1 sobre 4π ε0, 2π r ao quadrado sigma, vezes 1 sobre z ao quadrado. Aqui em cima é z menos r. Embaixo, lembra que eu falei que vai ficar z menos r? Ou r menos z, tanto faz. Só que eu não sei qual que é maior, então eu coloco entre módulo. Menos vezes menos dá mais z mais r dividido por z mais r. Porque isso aqui a gente viu agora, quadrado da soma, z mais r. Esse pedaço vai dar 1. E esse eu ainda não sei. Então, para z menor do que r, o que vai acontecer com o nosso campo, hein? Então, o I de z vai ser 1 sobre 4π ε0, 2π r ao quadrado sigma, vezes 1 sobre z quadrado. Agora, prestar atenção aqui. Olha, se o z é menor do que r, então esse módulo vai ter que ser ao contrário, vai ter que ser r menos z embaixo. R menos z. Porque senão vai dar negativo, e módulo não tem número negativo. Em cima, z menos r. Esse pedaço é 1. Ok. Em cima, eu posso multiplicar por menos 1. Então, vai ficar EZ igual a 1 sobre 4π ε0, 2π r ao quadrado sigma, vezes, se eu multiplico esse valor por menos 1, vai ficar assim, ó, menos 1 vezes r menos z. Eu troco de lugar, r menos z embaixo, mais 1. Observando esse r menos z em cima e embaixo, cancela, dá 1. Só que tem um detalhe, vai ficar menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Então, o campo elétrico, se o z é menor do que r, ele vai dar 0. Que quando trabalharmos com a superfície gaussiana, vamos perceber que realmente é 0. Então, o campo interno é igual a 0. Ok, campo elétrico interno. E o externo, hein? Para z maior do que r, o que vai acontecer com o nosso campo? EZ vai ser 1 sobre 4π ε0, 2π r ao quadrado sigma, vezes 1 sobre z ao quadrado. Olha só, voltando aqui em cima,
Se o z é maior do que r, eu não preciso alterar essa parte de baixo. Então, z menos r dividido por z menos r vai dar 1. Mais esse valor que dá 1, 2, né? Então, vai acontecer uma coisa bem interessante agora. Eu só vou copiar os valores. Olha, aqui deu 2. Vezes esse 2 de fora dá 4. 4πr ao quadrado sigma vezes 1 sobre z ao quadrado. Para encerrar, a gente percebeu no começo que o sigma é quem? É a quantidade de carga, dq, ou nesse caso já posso trabalhar com Q, dividido pela área. Por quê? Porque a densidade superficial de cargas. Então, se eu multiplicar em cruz, a carga vai ser sigma vezes a área. E o interessante é que eu tenho sigma vezes 4πr ao quadrado. Isso é a área da nossa esferinha. Então, quem que é esse valor total? É a carga. Então, para encerrar, o EZ vai ser igual a 1 sobre 4πε0 vezes Q, que é a carga, sobre Z ao quadrado. Esse é o campo externo. Só uma dica, quando trabalhar com operações com eletrostática, não precisa fazer algumas operações com esse 4πε0. Vai deixando ele indicado, porque normalmente a gente trabalha com ele fora na resposta final. Ok?